Boa noite, quinta-feira, 2 de fevereiro, e você vai ver no Jornal da Câmara. SEBS reúne entidades para falar sobre comércio irregular no município. O que nós buscamos, na verdade, é que todos tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Vereador Márcio Tassi sugere colocação de banheiros adaptados na Feira do Produtor. Eles tinham alguma adaptação, mas eles não estavam bem certinho como manda a NBR. Vereador pede construção de escola infantil para o loteamento independente. Grandes bairros tem que ter para que aquela comunidade, as crianças possam ir no local mais perto. O BS do bairro São Luís Gonzaga passa a se chamar Irmã Xavéria. Aquele ambulatório que tem até hoje foi ela que ajudou a construir através de campanhas. Boa noite. Hoje o Jornal da Câmara começa a reprisar fatos que marcaram o parlamento em agosto do ano passado. Um deles foi a reunião promovida pela SEBS para discutir o comércio irregular em Passo Fundo. O presidente da comissão destacou que os comerciantes exigem medidas que coíbam a atividade, já que a categoria se sente prejudicada com a prática. Porém, Wilson Liu reforça que a discussão não deve proibir, mas regulamentar o serviço e orientar os ambulantes a se adequarem à lei. O problema do comércio informal ele é histórico. E a luta e a pujança do município de Passo Fundo também está calcada em cima do comércio formal. Então, essa vai ser uma luta que não vem de hoje e também não se termina hoje. Então, nós tomamos a medida de colocar as partes frente a frente, cada um coloca o que pensa, o que deixa de pensar, e tomamos alguns encaminhamentos. Primeiro, um cadastro de todos, estrangeiros e não estrangeiros. Um relatório dos últimos 10 anos de quais mercadorias são apreendidas, por que são apreendidas e de quem foram apreendidas. Uma outra questão que foi encaminhada é a discussão da legislação, que hoje ela é seca, ela proíbe comércio na rua, então é tudo. Então, vamos manter isso ou não vamos manter isso? Isso já é a médio e longo prazo. E uma outra possibilidade que foi levantada é de termos, a exemplo de como temos os camelôs que têm seu regramento, a Feira do Produtor que tem seu regramento, a Feira Ecológica que tem seu regramento, de nós podermos ter um espaço também para os ambulantes, sejam estrangeiros ou não, em Passo Fundo, também legalizado. O Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo defende que, para se adequar à lei, o custo operacional dos comerciantes é muito grande. A presidente Sueli Marini destaca que devem ser levados em consideração os mesmos direitos e deveres. Realmente é uma defesa do Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo, junto com as demais entidades, CDL, a CISA, enfim, todas que estão regulamentando o comércio legal estabelecido, que tem muitos custos operacionais para se manter. Então, o que nós buscamos, na verdade, é que todos tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres e que todos façam com que o progresso exista, mas que seja bom para cada parte. Para Adriano Sonda, a competição entre o comércio e os ambulantes é injusta, já que os empresários precisam se adequar a diversas normas legais. A CDL de Passo Fundo recebe uma demanda muito grande de ligações diariamente a respeito do comércio ilegal da cidade. Isso já não é de hoje, é de muitos anos. E como presidente da CDL, nós temos que dar uma resposta a esses associados ou não associados que têm um comércio legal na cidade. De que forma avançamos hoje nessa reunião? Encaminhando um passo para o futuro. Acho que está se encaminhando o cadastramento dos comerciantes ilegais da cidade, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Achamos que eles precisam entender, e a população toda também precisa entender, um ponto importante. São 63 tributos diferentes que o comércio legalizado paga no Brasil. Por isso, essa dificuldade de relacionamento do ilegal com o não legal, né? Com o legal. Então, o que acontece? Nós queremos achar um denominador comum para que todos resolvam e se deem bem nas suas atividades. Mas nós temos que reconhecer que é muito difícil o comércio legal competir com tamanha desigualdade. É isso que nós queremos. Que seja feito um balizamento e situações tributárias parecidas, pelo menos.
Já os imigrantes que moram no município defendem que as reclamações dos comerciantes são específicas para eles. O advogado da Associação dos Senegaleses pontua que todos estão sofrendo com a atual situação econômica do país, mas que a crise no comércio não é causada pelos ambulantes. Se compreende a situação econômica que é vivenciada pelo comércio, pela indústria, pela prestador de serviços de forma em geral, mas se tem a visão que isso não é causado pelo comércio ambulante. Não se fala só do comércio ambulante praticado pelos senegaleses. O comércio ambulante praticado por todos aqueles que vivem, mantêm as suas famílias com o comércio. Nós queremos nos parecer que é realmente o comércio ambulante em Passo Fundo, né? A prática dessa atividade contraria a lei. Então o que tem que se verificar? Atualizar a lei, né? Verificar até os pontos de convivência entre o comércio ambulante e o comércio estabelecido, né? Aproveitando inclusive os espaços que se possui a cidade hoje, que inclusive foram ampliados em termos de espaços públicos, né? E a próxima reunião já tem essa previsão, acho que ela foi muito próspera, né? Todos os envolvidos colocaram suas ponderações, né? E nos parece muito salutar o que foi discutido aqui e principalmente aquilo que vem a se apresentar como solução para a atividade ambulante em Passo Fundo. O presidente dos senegaleses em Passo Fundo acredita que as denúncias contra ambulantes são específicas para o grupo de imigrantes e não se estendem aos vendedores brasileiros. Eu acho que aumentou bastante porque tem bastante senegaleses que estão vendendo na rua. Por isso aumentou essa pressão ali e tudo essa conversada que tive aqui hoje. Mas as pessoas estão falando, as entidades não concordaram comigo, falaram que esse problema é em geral, né? Não é só não tem nada a ver com os estrangeiros, senegaleses ou africanos. Mas eu acho ainda que esse problema aumentou porque tem bastante senegaleses que estão vendendo na rua, mas o problema também eu acho que é econômico, né? É para todo mundo, entendeu? Por isso essa pressão, as lojas fecharam porque tem ambulante, mas isso eu acho que não, é uma situação que vai passar, né? Que vai passar. E foi também em agosto de 2016 que o vereador Márcio Tassi solicitou ao Executivo a adaptação de banheiros na Feira do Produtor. Conforme o parlamentar, a acessibilidade é necessária no espaço público que recebe um grande número de visitantes. Eu fui visitar a Feira do Produtor, ver como é que ele estava, conversar lá com os expositores, com os feirantes, para ver como é que eles estavam se sentindo com as novas instalações. E daí de várias bancas veio essa demanda, que a gente quando vai, sempre vem com alguma demanda, que os banheiros, eles tinham alguma adaptação, mas eles não estavam bem certinho como manda a NBR. E 3 ou 4 cadeirantes foram fazer uso dos banheiros e não conseguiram. Por causa falta o vaso adaptado, falta mais uma barra, pelo que eu vi lá, e um espaço um pouquinho maior para a cadeira. Então, veio a demanda, cheguei no gabinete e já fiz a solicitação com o prefeito, que com certeza vai fazer, foi uma pequena falha no projeto. O esquecimento da parte da acessibilidade, que eu cuido muito. Onde eu vou, quando passei pelo presidente da Câmara, cuidei muito essa parte de acessibilidade. Então lá, local público, local de autotrafegabilidade, local onde os cadeirantes vão e têm que ir, participar, fazer as suas compras também. Então, nada mais justo que os banheiros sejam adaptados também a eles. Agora o Jornal da Câmara faz um pequeno intervalo e retorna em 1 minuto, lembrando outras notícias que marcaram o Parlamento Municipal em 2016. O que uma viagem pode deixar de lembrança para você? As paisagens incríveis, os lugares que descobriu,
Os momentos felizes ou a dor da perda? A imprudência pode acabar com suas férias e deixar muita dor pelo caminho. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. E reprisamos agora o conteúdo de 2 indicações encaminhadas ao Poder Executivo no ano passado. O vereador Aristeu Dallalana está pedindo que o município construa uma escola de educação infantil no loteamento Independente 2. Conforme o PTBista, o terreno que fica na rua Gumercindo Perussi será cedido pela Associação de Moradores. A escola infantil, ela tem que estar em todos os bairros, os grandes bairros tem que ter, para que aquela comunidade, as crianças possam ir no local mais perto, né? Ter essas vagas perto das suas casas. E por isso que é a nossa preocupação, sempre foi assim. E a preocupação do bairro Independente, a Vila Júlia, Grefe, toda aquela região da Vila Operária é uma preocupação que a gente tem, porque a gente conhece a quantidade de crianças e as dificuldades que tem para isso. Por isso que nós encaminhamos esse projeto. Já Renato Tchecker fez uma indicação ao prefeito, sugerindo que o espaço da antiga feira do produtor Nagari seja destinado ao uso de artesãos. Além de estimular a cultura, o vereador quer ajudar a melhorar a renda das famílias que atuam no segmento. Há muito tempo esse pessoal que lida com artesanato querem um local para eles conseguirem expor as suas artes, né? Então, ali agora, nós fizemos ali a Feira do Agricultor junto com a grande praça da Gari e ficou aquela outra peça onde era feita, então, a antiga Gari ali, então ficou ali praticamente dando sopa, né? Então eu acho que é o lugar apropriado, é uma grande ligação com o centro, com o grande parque da Gari, eu acho que as pessoas vão ficar bem acomodadas ali. Seria fundamental, mesmo porque o lugar já é culturalmente um lugar assim que vem ao encontro disso, de uma casa de artesão, de uma casa de economia solidária. São várias famílias, porque uma das associações tem 15 famílias, a outra tem 7, e é um grupo grande, e assim vai, tem mais associações, né? E tem aqueles artesãos que não pertencem a nenhuma associação e também necessitam desse espaço para manter a sua vida e vender os seus produtos, mostrar os seus produtos. E foi na mesma época que a Frente de Intolerância Religiosa começou a ser pensada. A vereadora Cláudia Furlaneto defendeu a importância da criação do grupo na Câmara. É uma casa que tem que também fazer a defesa de direitos. E fazer defesa de direitos é trabalhar, sim, pela paz. Nós temos aí diversos segmentos que são cotidianamente atacados, né? A gente chama de ataque de ódio, seja por a condição afetiva, seja pela questão religiosa, seja em virtude da sua etnia. Enfim, nós estamos propondo então para que demais vereadores possam discutir essa questão, possamos de alguma forma frear, diminuir, a gente sabe que não acaba, mas quando a gente escuta as pessoas, é uma frente parlamentar mista, onde virão então representantes de vários segmentos da sociedade discutir, isso amplia os nossos conhecimentos e amplia também a nossa defesa em prol da paz. A comunista explicou que a frente parlamentar vai debater a intolerância que atinge diferentes segmentos sociais. Nós recebemos há pouco tempo nesta casa um crime de ódio contra a religião, né? Onde pais de santo vieram até a casa nos mostrar, então, nos pedir socorro por ter tido a sua terreira de Umbanda invadida. Houve tiros, houve facadas. Então, a questão religiosa é uma questão que a gente está apontando e que nós vamos trabalhar com muito afinco. Temos a questão LGBT, que é a questão da homofobia, que também gera uma intolerância. Em muitas, talvez, uma questão esteja vinculada a outra, a questão religiosa e a questão da homofobia. A gente sabe que tem vínculos aí. E também a questão do racismo, né? Então a gente tem essas 3 pautas que elas se conversam entre elas e que estão aí precisando de um olhar mais atento.
E no mesmo período, os vereadores também aprovaram a nomenclatura da Unidade Básica de Saúde que estava sendo construída no bairro São Luís Gonzaga. O prédio público passou a se chamar Irmã Maria Xavéria. O projeto é de iniciativa do vereador Pedro Danelli. Na tribuna, o parlamentar comentou um pouco sobre a trajetória da homenageada. Irmã Xavéria foi professora, artista plástica, catequista e missionária. No bairro São Luís Gonzaga, é lembrada por ser uma das responsáveis pela construção de um ambulatório de saúde. Ela nasceu na Alemanha, veio da França e da França veio para o Brasil, veio para Passo Fundo, fez um belíssimo trabalho na Vila Luísa, na bairro São Luís Gonzaga, inclusive aquele ambulatório que tem até hoje, foi ela que ajudou a construir através de campanhas, fez um belo trabalho na área social, naquele tempo o bairro São Luís Gonzaga levando luz, ajudando a levar luz para o bairro, água para o bairro, quando começou o presídio regional, então ela tem uma história muito bonita e a comunidade prefere que seja homenageada essa irmã que prestou esse trabalho para a comunidade. A votação foi acompanhada pelo filho do fundador do bairro São Luís Gonzaga. Ney Eduardo Dávila falou sobre a importância da irmã para o desenvolvimento da localidade. Para ele, a homenagem é justa e eterniza o nome de uma grande cidadã. Década de 1970, a irmã Xavéria começou a ir lá no bairro, prestando uma assistência religiosa, encaminhando as pessoas que tinham problemas de saúde e várias outras atividades. E aí ela procurou a minha mãe, que a minha mãe na época era proprietária do loteamento, e a minha mãe doou um terreno para a construção do ambulatório, um ambulatório que existe até hoje. Mas o interessante é o seguinte, que ela, como se diz, metia a mão na massa. Ela também fazia trabalhos braçais, né? Carregava tijolo, carregava isso, ajudava aqui, ajudava ali, supervisionava todo o trabalho, mas também participava. Então, uma pessoa muito ativa e eu creio a mais justa homenagem que se pode fazer a ela como pioneira. Claro que essa homenagem é extensiva às irmãs de Notre Dame, porque várias irmãs acompanharam ela e ainda hoje há outras irmãs lá no bairro trabalhando. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição.